Irmãos, chegou o momento da pregação, vamos abrir a escritura no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios e vamos ler entre os versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre a relação paternal de pais e filhos cheios do Espírito Santo. Desde o capítulo 5 desta carta, a partir do versículo 18, que o apóstolo vem falando sobre o ser cheio do Espírito Santo. E ele ordena aos crentes que se encham do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. E essa frase significa um enchimento contínuo, diário, enchei-vos do Espírito. E nos versículos 19, 20 e 21, ele falou sobre as características de quem é cheio do Espírito Santo. Ele disse que uma pessoa cheia do Espírito Santo fala entre vós com salmos, entoa e louva de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, que é tudo saltério, nós sabemos. Segunda característica, dá sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não tem uma voz de murmúrio nos lábios, de reclamação, mas sempre tem uma voz de gratidão nos seus lábios. E a última característica está no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele diz que um crente cheio do Espírito Santo é alguém que se sujeita ao maior, se sujeita ao igual e se sujeita até ao menor, que é um conceito que você não vai encontrar em outro lugar da cultura da existência humana, a não ser na Escritura. Quem já viu o maior se sujeitando ao menor? Pois é isso mesmo que ele disse. O maior, o crente cheio do Espírito Santo, ele se sujeita ao maior, se sujeita ao menor e se sujeita ao igual. E essa questão da sujeição, ela é tão grande, tão larga, tão expansiva, que um apóstolo gasta praticamente o restante da carta aos Efésios dizendo como é que se manifesta essa sujeição mútua. Porque esse é um conceito diferente, é um conceito que não se encontra no mundo, só se encontra na Escritura. E as pessoas ficam sem entender o que seria essa sujeição. E ele gasta praticamente o restante da carta, termina o capítulo 5, entrando pelo capítulo 6, para mostrar que a sujeição mútua, ela se verifica em todas as áreas da vida do crente. Mas ele destaca aqui a sujeição mútua entre marido e mulher. Ele vai destacar isso como sendo fundamental. Depois ele destaca a sujeição mútua entre pais e filhos, que é o objeto da pregação desta noite. E ainda ele destaca a sujeição mútua nas relações de trabalho. Crente cheio do Espírito Santo, ele se sujeita um ao outro em todas as áreas, principalmente na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, e na relação trabalhista, que ele vai falar na próxima oportunidade. Então hoje, basicamente, nós vamos ver as lições que o apóstolo quer trazer aos crentes cheios do Espírito Santo, pais e filhos. Como é que ocorre a sujeição nessa relação paternal? Paternal não é uma palavra que se refere à relação entre pais e filhos e pais. Então quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo de Deus na relação paternal? Em primeiro lugar, Paulo fala aos filhos. E ele diz assim: os filhos se submetem aos pais. Olhe como está escrito no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quer dizer, filhos cheios do Espírito Santo se sujeitam aos pais, obedecendo-os no Senhor. No Senhor. E essa lição eu quero
me dirigir especificamente aos filhos da igreja. Eu sei que todo mundo aqui tem pai e mãe, ou já teve pai e mãe, mas nós temos ainda aqueles que têm pais e mães que são vivos. E temos aqueles filhos que ainda são solteiros, que moram com seus pais. E eu me dirijo especificamente a esses filhos, já membros da igreja, ou não membros da igreja, filhos dos irmãos, adolescentes, crianças que aqui estão. Prestem bem atenção que essa primeira lição, o apóstolo está dirigindo a vocês especificamente. Então ele diz, filhos cheios do Espírito Santo, se sujeitam aos pais, obedecendo-os no Senhor. O que é que nós estamos vendo aqui? Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso. E essa carta chegou nas mãos do pastor. E o pastor um dia reuniu a igreja e começou a ler a carta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quando chegou no capítulo 4, começou aquela parte prática, onde Paulo vai falando em que implica conhecer toda a doutrina. Implica numa vida prática. Aquela doutrina que a gente conhece não é para inchar nossa cabeça de conhecimento, nem nosso intelecto de conhecimento. Aquele é o sabichão. Não, aquilo deve nos conduzir a uma vida prática diária. E ele começou o capítulo 4 dizendo isso: vocês que mentiam não mintam mais, vocês que furtavam não furtem mais, deixem de usar palavras torpes, palavras que não edificam. E ele vem com todos aqueles conselhos ordens que nós já estudamos. Quando chega, irmão, no capítulo 6, o pastor que está lendo aquela carta à igreja de Éfeso, ele diz, e agora o apóstolo escreveu um ponto aqui, especificamente para vocês, filhos. Só para os filhos. Filhos, prestem atenção, que Deus vai dizer agora o que é que Ele quer para vocês. Vocês que frequentam aqui a igreja de Éfeso, que estão sendo conduzidos ao Senhor por seus pais, para que no devido tempo, mediante a manifestação do novo nascimento, vocês cheguem a se batizar, a se tornar membros da igreja. E sabemos que é assim que acontece. Mas ele quer falar agora aos filhos. Isso prova que os pais conduziam, irmãos, os filhos para a igreja, para o culto, instruíam seus filhos a prestarem atenção ao sermão, instruíam seus filhos a anotarem os pontos do sermão, repercutiam o sermão em casa com seus filhos. E Paulo considera que elas também estarão ouvindo a leitura da carta, quando o pastor estiver lendo a carta que Paulo mandou para aquela igreja. E elas estão sentadas ali, como vocês estão sentados. E quando chega no capítulo 6, e o pastor diz, agora filhos, prestem atenção, que Deus vai falar para vocês mediante a carta apostolar. E nessa parte da carta, que o apóstolo dirige aos filhos, ele dá o mandamento do Senhor, de que os filhos se sujeitem aos seus pais, obedecendo aos seus pais como ao Senhor. O apóstolo sabe, irmãos, que as crianças amam seus pais. Todo filho ama seu pai, principalmente pais crentes. E os filhos consideram muito seus pais. Mas a motivação que ele dá aos filhos, para que os filhos obedeçam aos seus pais, não é outra senão por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Filhos, obedecer a vossos pais não é porque vocês gostam dos seus pais. Obedecer aos vossos pais não é porque os pais tratam vocês bem. Obedeçam aos pais de vocês, porque é um mandamento do Senhor. Os filhos devem entender que aprove a Deus lhes dar vida mediante os seus pais. Deus chamou os filhos à vida, os filhos que não existiam, trouxe os filhos à existência, e o meio pelo qual Deus os trouxe à existência foi através dos seus pais. Por isso que há um amor muito forte dos pais pelos filhos e vice-versa. Os pais amam os filhos. Isso é uma figura do quanto Deus ama também os seus filhos, aqueles aos quais chamou, aqueles que estão no cuidado pastoral dele, e ele tem cuidado com cada um desses filhos. E agora Deus se dirige aos filhos, e o filho deve entender exatamente isso, que o Senhor manda que os filhos obedeçam aos pais, e ele diz no final do versículo 1, pois isto é justo, pois isto é justo. O que é que significa essa frase? Deus é um Deus de justiça, Deus ama a justiça, Deus pratica a justiça, Deus ordena que sejamos justos, e mais, Deus colocou esse mandamento na lei. Se está na lei,
é algo da justiça. É algo da justiça. É algo do tribunal divino. E eles dizem, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso está na lei. Isto é algo do tribunal. É algo da justiça. Prestem atenção. Os irmãos sabem que lá no Antigo Testamento, um filho amaldiçoou sua mãe. Não se tinha ainda prescrição do que se devia fazer. E colocaram o rapaz encerrado numa prisão. E Moisés perguntou ao Senhor. O Senhor disse, esse filho deve ser apedrejado. Então a lei, a justiça, o tribunal divino ordenou que aquele filho fosse apedrejado até a morte, porque amaldiçoou sua mãe. E Paulo está evocando, lembrando esses aspectos aqui. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso está na lei, pois isso é causa do tribunal. O juiz pode julgar vocês. Então, observe, irmãos, que é uma advertência muito forte para os filhos. Nesse ponto, o filho deve saber que obedecendo aos pais, estará obedecendo ao Senhor. Porque aprove a Deus trazer vocês à existência, filhos, através dos seus pais. Deus ainda colocou no coração dos pais um amor intenso por vocês. Mesmo depois que vocês se casarem, o dia que a barba estiver grande, vocês estiverem casados, as moças tiverem seus filhos já, tendo dado netos aos seus pais, os seus pais vão continuar amando vocês, filhos, intensamente. Nunca vai diminuir 1 milímetro que seja do amor filial, do amor que os pais têm pelos filhos. Então um filho reconhece, um filho cheio do Espírito Santo reconhece tudo isso. Eu preciso amar meu pai, me sujeitar ao meu pai, à minha mãe, obedecendo-os, porque isso é grato ao Senhor. O Senhor achou isso tão importante que colocou na lei. É uma causa do tribunal. Eu posso ser chamado às barras do tribunal se não obedecer, se não me sujeitar ao meu pai, amando, honrando, como eu faço para com o Senhor. E para reforçar, irmãos, essa questão, ele diz aqui no versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe. O que é, meus irmãos, honrar pai e mãe? O que é isso? Honrar pai e mãe não é meramente obedecer o pai e a mãe, mas é ter um profundo apreço no coração por eles. Um profundo apreço. Significa gostar deles. Significa amar os pais. Tê-los em alta conta. Considerar atentamente cada conselho que o pai e a mãe dão. Não faça ouvidos de mercador. Não seja, como a mãe da gente dizia, mal ouvido. Considere atentamente. Pare, quando ouvir um conselho, pare, recolha-se. Vá meditar no conselho que sua mãe lhe deu, que o seu pai lhe deu. Vá meditar. Cada repreensão, não fique com raiva não. Ele me repreendeu justamente, eu errei. Diga assim. A vara da correção veio. Diga assim, bendita vara. Minha mãe, meu pai, muito obrigado por causa da vara da correção. Eu sei que isso está na Bíblia, porque eu leio a minha escritura. Em Provérbios está dizendo que minha mãe e meu pai devem me corrigir com a vara. Filhos, digam assim. Não fiquem com raiva de mamãe e de papai quando eles se corrigirem, não, de forma nenhuma. Isso não é característica de um filho que tenha aprendido a palavra de Deus. Honrar o pai e a mãe significa temê-los. Buscar nele as respostas para as dúvidas que você tem. Significa perguntar a eles qual é a melhor forma de agir em tal e tal caso. Minha mãe, eu passei por essa situação hoje na escola. Eu passei por essa situação hoje com um parente meu, um primo meu, uma prima. Qual é a melhor forma de agir? Me diga, mamãe. Me diga, papai. Quando você está dizendo isso, você está honrando o seu pai. Tudo isso significa honrar pai e mãe. E precisamos ainda dizer que no tocante aos filhos, os pais têm igual autoridade. Quando o apóstolo diz assim da parte de Deus, honra teu pai e a tua mãe, é porque o pai e a mãe têm igual autoridade sobre o filho. Aqui ele não está falando da hierarquia entre o casal, que o marido governa a esposa, não está falando disso.
Mas ele está falando da autoridade que o pai e a mãe, que os pais têm sobre o filho. A autoridade deles é igual, exatamente igual. Dando sequência aqui, o apóstolo faz um comentário acerca do 5º mandamento, dizendo que ele é o primeiro mandamento com promessa. Observou? Versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele abre um parênteses e diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa. Que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa da segunda tábua, porque existem mandamentos na primeira tábua que também têm promessas. Mas da segunda tábua, esse não é só o primeiro mandamento, mas também o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Os filhos que obedecem aos pais se dão bem mesmo. Ele diz aqui no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele diz que a promessa de Deus para os filhos que obedecem tem duas vertentes, dois lances. Primeiro, para que te vá bem. Não é isso que está no versículo 3? Primeira coisa, para que te vá bem. Segunda coisa, e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos que obedecem aos seus pais se dão bem. Se dão bem. Por que se dão bem? Porque os pais são mais experientes. Os pais só querem o bem dos filhos. Não tem um pai que queira mal do filho. Existem as exceções, sabemos. Mas, no geral, os pais querem o bem dos filhos. Eles sabem os caminhos que têm os espinhos e os abrolhos. Eles um dia trilharam por causa da desobediência. Eles sabem o que sofreram. E não querem que os seus filhos passem pelos mesmos caminhos, pelos mesmos sofrimentos. Então os pais chamam os filhos e aconselham. E os filhos que obedecem o conselho do pai se dão bem. Diz aqui, se dão bem. Sabemos, irmãos, que a obediência aos pais não é o único fator que determina a vida longa. Porque ele diz que, na segunda parte aqui do versículo 3, que você se dá bem, vai se dar bem, e vai ser de longa vida sobre a terra. Não é somente a obediência aos pais que é o fator que determina uma vida longa sobre a terra. Sabemos que há filhos obedientes que morreram na infância. Eram obedientes, morreram na infância. Ou na adolescência. Eles eram talvez doentes. Ou morreram de um acidente. Eram obedientes. Então, quer dizer, a obediência aos pais não é o único fator que determina a longevidade do filho sobre a terra. Assim como sabemos também que há filhos desobedientes que vivem muito tempo, chegando até a idade adulta, chegando até a senilidade. É um velho de 90 anos, mas foi um filho rebelde o tempo todo. Quer dizer, são as exceções da regra. O certo mesmo é que, não havendo interferência de outros fatores, e considerando apenas que o fator obediência, a Escritura garante que os filhos obedientes se darão bem, primeira coisa, e serão longevos, segunda coisa. Eles vão se dar bem, e vão ser de longa vida sobre a terra, considerando apenas o fator da obediência. Eles são instruídos pela palavra de Deus, tanto em casa, quanto na igreja, quanto na escola. São instruídos na Escritura. Eu tive o cuidado de instruir meu filho em casa, na Escritura. Eu tive o cuidado de conduzir meu filho à igreja, para que ele aprendesse a Escritura. Eu tive o cuidado de conduzir meu filho a uma escola digna, uma escola comprometida com a palavra de Deus, com a Escritura, onde o meu filho tivesse colegas que fossem também filhos de pessoas que tivessem compromisso com Deus, quisessem educar seus filhos na palavra de Deus. Então, tudo isso, todo esse cuidado, os filhos recebem da parte dos pais. Então, eles se enchem da Escritura. Em outras palavras, se enchem do Espírito. E então eles praticam a sujeição mútua aos pais. Porque se ele aprende em casa, quando ele chega na igreja, ele só ouve, olha, obedeça aos pais, sujeita aos seus pais. Chega na escola, obedeça aos seus pais, se sujeita aos seus pais. Então, ele só conhece a linguagem da sujeição. Ele só conhece a linguagem da obediência. Daí a importância de conduzir os pequeninos por essas vertentes, por esses caminhos, irmãos, nos quais eles aprenderão a palavra
de Deus, quando esse trio, casa, igreja, escola, é feito sob as orientações de Deus, da Escritura, você, pai, nunca vai chegar a dizer a seguinte frase: foi o que aconteceu com meu filho? Meu filho tão obediente, me respondeu dessa forma, manifestou essa atitude tão rebelde, foi o que aconteceu. Você nunca vai dizer isso. Nunca vai dizer. Quando você cuida do seu filho de forma integral, igreja, casa, escola, você nunca vai chegar ao ponto de se decepcionar com uma atitude de rebeldia, uma resposta grossa, desrespeitosa, desaforada para com você. Nunca vai. E agora eu me dirijo a vocês, filhos, presentes aqui. Você, filho, que ouve a pregação da parte de Deus, o Senhor lhe pergunta se você tem se sujeitado aos seus pais, sendo obediente a eles, como ao Senhor. Qual é a resposta que você dá? Você entende que isso tudo é justo, está de acordo com a lei, com o tribunal de Deus, com a justiça de Deus, com o justo juiz, com o reto juiz? Você entende isso? Que ele está de olho como um juiz sobre a vida dos filhos com relação aos pais? Está de olho em você? Você compreende isso? Isso é justo. Isso está na lei. Isso é justiça. Isso é aspecto do tribunal. Ou você é rebelde aos seus pais, obedecendo-lhes apenas por fora, mas tendo raiva deles no interior. Estou com a raiva do meu pai, estou com a raiva da minha mãe. É assim que você procede? Você sabe que honrar os pais é o mesmo que honrar a Deus? Sabe disso? Você sabe que desonrar os pais é o mesmo que desonrar o Senhor? Filhos cheios do Espírito Santo são sujeitos aos pais, obedecendo-lhes como ao Senhor. Essa é a primeira lição. Mas aí vem uma segunda lição. Quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo de Deus na relação paternal? Em primeiro lugar, os filhos se sujeitam aos seus pais, obedecendo-os. Em segundo lugar, os pais se submetem aos seus filhos. E aqui, irmãos, muita gente cai o queixo. A psicologia cai o queixo. A sociologia cai o queixo. As ciências que cuidam das crianças, a didática, cai o queixo. Os pais se sujeitarem aos seus filhos? Essa não. Conta outra. Mas tudo isso que o apóstolo está dizendo, ele está tudo baseando lá no versículo 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Versículo 22, ele tinha dito: as mulheres sejam submissas ao marido. Versículo 25, os maridos devem amar suas esposas. Versículos 1 do capítulo 6, os filhos sujeitos devem amar, obedecer aos pais no Senhor. Honrar pai e mãe, para que vá bem e seja longevo sobre a terra. E agora chega a vez dos pais. Versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O pastor está lendo aquela carta aos Efésios à sua igreja, naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, não sabemos, naquele dia. Ele acabou de falar aos filhos que estavam presentes. Estavam na audiência, ouvindo a leitura atenta da carta do apóstolo. Mandado que foi por Deus escrever essa carta. E tendo terminado a instrução para os filhos presentes, ele agora se dirige não aos crentes de forma geral, mas aos pais que estão presentes naquela ocasião. E o pastor diz: olha, e agora Deus vai falar aos pais. Pais cheios do Espírito Santo se sujeitam aos seus filhos. De que forma? Não os provocando a ira e criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa aqui
que um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo fazem na relação com seus filhos é não provocar os seus filhos a ira. Não provocar os seus filhos a ira. Veja a frase paralela que Paulo escreveu aos Colossenses sobre esse mesmo tema, no capítulo 3, versículo 21. 2 livros à frente de onde estamos. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 21. Paulo, quando escreveu a igreja de Colossos, também deu instruções nesse sentido. E ele usou as seguintes palavras, no versículo 21 do capítulo 3. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, quando, voltando para Efésios, ele diz, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ele está dizendo, pais, não irriteis os vossos filhos. Não irriteis os vossos filhos. É a mesma coisa de não provocá-los a ira. O que vem a ser isso, irmãos? O que vem a ser isso? O que seria provocar a ira ou irritar os filhos? Paulo diz, isso é um procedimento indigno de um pai cheio do Espírito Santo. Um pai que procede provocando os filhos a ira é um pai que não é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o pai deve se sujeitar aos seus filhos. De que forma? Não os provocando a ira. E criando-os na disciplina e na administração do Senhor. Sujeitar-se ao filho não é fazer o que o filho quer. Não é esperar que o filho dê ordens e o pai obedeça. Não é isso, não. O pai e a mãe que se sujeitam aos filhos, ele não provoca os filhos a ira e cria-os na disciplina e administração do Senhor. Então, observe que 2 frases são pronunciadas pelo apóstolo. Uma negativa e outra positiva. Qual é a negativa? Não provoquem vossos filhos a ira. Qual é a positiva? Mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então vamos analisar primeiro a frase negativa. Como pais poderiam irritar seus filhos? Eu quero pelo menos mostrar 4 aspectos. São centenas de aspectos, viu? Mas eu quero mostrar pelo menos 4. O pai pode provocar os filhos a ira, irritando-os profundamente, quando os humilha. O filho não pode ser humilhado pelo pai nem pela mãe. O pai muitas vezes zomba dos filhos quando eles erram. Um pedagogo disse que um filho é como uma pedra bruta que é dado ao artífice. O artífice, então, municiado do martelo e do cinzel, ele começa a esculpir aquela pedra bruta, aquele bolo, e começa, não é, esculpindo, e vai dando forma. A palavra de Deus diz em Provérbios que a estultice está ligada ao coração da criança. A criança nasce no status não sabe. Ela não sabe de nada. Ela não conhece nada. Os pais é que vão ensinar. Os pais é que vão moldar o seu filho. Então ele vai trabalhando o seu filho, Quando o filho erra, ele deve consertar o filho em amor. Não, meu filho, não é assim não. E vai consertando. E ele vai ganhando confiança diante do pai, diante da mãe. Mas se o pai humilha o filho, menino estúpido, menino parece um asno, menino burro, e começar a humilhar o menino, o filho, quando eles erram, sem considerar que eles não sabem, estão aprendendo, precisam aprender tudo. E há daqueles pais que zombam dos filhos na frente do outro, ou na frente de terceiros, que é o pior, quando ele fica mais humilhado, porque os terceiros vão zombar dele também. Olha, se o pai dele está zombando, eu também vou rir, vou zombar. Há pais que rejeitam seus filhos, desprezam seus filhos. Havia casos em Israel assim. Davi, observando aqueles casos, ele até colocou no livro dos Salmos essa questão. Ele disse assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, porque ele via isso na lida diária de Israel, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Porque isso era uma constante em famílias desobedientes, famílias que viviam em Israel, que desprezavam os filhos, tratavam mal os filhos, humilhando-os. Ou como disse o profeta Isaías, da parte de Deus, ainda que tua mãe não se compadeça de ti,
Eu, todavia, não me esquecerei de ti, o Senhor garantiu. Quer dizer, porque havia mães em Israel que se esqueciam do filho. Esqueciam dos filhos. Então o pai irrita o filho. O pai provoca a ira do filho quando o humilha, zomba dele, principalmente na frente de outrem. Sejam seus irmãos, sejam pessoas de fora. Outro aspecto pelo qual os pais podem irritar os seus filhos, podem provocar a ira dos seus filhos, é mostrando favoritismo com um filho em detrimento de outro filho. É uma conduta, irmãos, completamente reprovável para um crente. Um crente cheio do Espírito Santo jamais poderá mostrar preferência por um filho em detrimento de outro. Jamais. Não pode nunca, jamais manifestar essa conduta. Isso traz engano, traz ódio no seio da família, traz desprezo pelos pais da parte dos filhos. Havia uma família na Bíblia, irmãos, que procedeu dessa forma. Isaac e Rebeca. Isaac casou com Rebeca, não tiveram filhos porque Rebeca era estéril. Ele passou 20 anos orando para que ela engravidasse. Depois de 20 anos, nasceram logo 2 gêmeos, Jacó e Esaú. 2 meninos lindos, começaram a crescer, 2 bebês bonitos começaram a crescer. De repente o pai começou a ter preferência por Esaú, a mãe por Jacó. E foi criando, irmãos, essa família foi crescendo com essa segregação no seio da família. 2-2 era o placar. O pai com Esaú, a mãe com Jacó. Era aquela guerra dentro de casa. Terminou em quê? O pai foi enganado pelo filho que não gostava. O filho que não gostava enganou o irmão também. Houve roubo no seio da família. Houve ameaça de morte. Houve deserção de um filho. Teve que se escafeder para não ser assassinado pelo outro irmão, prejudicado. Tudo isso por conta de preferência, de favoritismo. É terrível os pais que provocam, que procedem dessa forma. Favoritismo não pode haver na conduta de pais cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Outra forma pela qual os pais podem irritar os seus filhos, provocando-os a ira, com proibições excessivas. Irmãos, o menino está algemado, engessado. O filho está engessado. Ele não pode nem olhar de lado aqui, está engessado. Há pais que proíbem seus filhos de tudo. Até do contato com outras crianças crentes da igreja. Crianças sadias, que a gente sabe que são sadias, que não andam com coisas erradas, porque são bem criadas pelos pais em casa, em escolas fiéis. Até com essas crianças, os pais proíbem seus filhos de comungar. Crianças boas, irmãos, próprias para se estabelecer uma amizade, os pais não deixam. O que é que isso vai produzir? Vai produzir um sentimento de timidez na criança, revolta na criança, vai ficar privado do convívio social mínimo, e ele vai tender a ficar isolado, com uma postura assim, né, afastada. E não é só nessa fase da infância, vai se estender para a adolescência, vai se estender para a juventude, vai se estender para a vida profissional. Vai ser um profissional recalcado, sem amizade, sem amigos, um sujeito chato, no estilo cri-cri, ninguém se aproxima dele. Tudo por conta do defeito dos pais, provocar os seus filhos a ira, irritou os seus filhos. O filho queria brincar, queria estabelecer uma amizade com os meninos da igreja, com parentes da família que são crentes, são meninos de boa conduta. Os pais não deixavam. Quer dizer, aquele controle, irmãos, proibições excessivas. Existem pais que não consideram que seus filhos estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo, estão pensando, raciocinando com tudo aquilo que aprendem. E mesmo raciocinando com as ideias aprendidas do pai, eles começam a ampliar a visão, porque eles estão numa outra era. E o pai não entende, aí fica querendo fazer proibições e deixa que o menino está certo, ampliando aquilo que aprendeu do pai, ampliando aquela ideia, irmãos. O pai não pode tolher essa liberdade, porque senão acaba produzindo um filho improdutivo e retraído.
E um outro aspecto, um último aspecto que eu queria ainda destacar, como os pais podem irritar os seus filhos, provocando-os a ira, pais que desestimulam os seus filhos. Quando eles apresentam um projeto de vida, eu estou estudando, papai, eu quero ser um médico, papai, eu quero ser um advogado. Não, de forma nenhuma, isso é profissão para você, não. Tem que ir para a roça, você tem que trabalhar comigo na oficina. Quer dizer, começam a tolher os projetos de vida. O filho quer estudar determinada área e logo é tolhido. E acaba ficando desanimado, desinteressado. Daqui a pouco atinge 20 anos, 25 anos, 30 anos, não tem uma profissão, porque aquilo que o pai queria obrigar, ele não gostava, não tinha aptidão, não tinha inclinação, não soube desenvolver aquela área, porque ele não tinha nenhuma aptidão. Aquilo para o qual ele tinha aptidão, o pai o tolheu, o proibiu. Um pai que não fez uma leitura correta do desenvolvimento do seu filho, das suas inclinações, aptidões, gostos. Então são pais que não são cheios do Espírito Santo. Porque um pai que é cheio da palavra de Deus, ele considera todos esses aspectos. Pais que procedem assim, irmãos, definitivamente não são cheios do Espírito Santo. E eles não se submetem aos seus filhos. São verdadeiros ditadores, déspotas, com relação aos seus filhos. Mas pais que são cheios do Espírito Santo, eles são grandemente perceptivos. Eles vivem atentos, sabe, às mudanças que estão acontecendo nos seus filhos, ao desenvolvimento deles. E embora estejam em tudo submetendo ao crivo da Escritura, eles orientam, instruem seus filhos, ponderam com eles sobre cada etapa das suas vidas. Deus entregou os filhos aos pais e disse, cuidem deles. E essa é uma tarefa, viu, cavalar. Você não pode dar preferência a outras coisas, não. Criação dos filhos é fundamental, é prioridade na vida de vocês, pais. Pais cheios do Espírito têm uma postura bem bíblica e atenta para com os filhos, não os provocando a ira. Essa foi a parte negativa do conselho do apóstolo com relação aos pais. Pais, não provoquem vossos filhos a ira. Pais, vocês são cheios do Espírito Santo, então sujeitem-se aos seus filhos, não os provocando a ira. Aí agora vem a parte positiva. Pais, vocês são cheios do Espírito Santo, não são? Somos, Paulo. Então se sujeitem aos seus filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nessa frase ele diz duas coisas, observou? Crie-os na disciplina. E a outra coisa, crie-os na admoestação do Senhor. O que é criar os filhos na disciplina? Isso se refere, irmãos, à parte prática, a um ensinamento, do ensinamento corretivo. Quer dizer isso que os pais devem restringir seus filhos na hora certa, calá-los quando necessário, conduzi-los mesmo contra a vontade deles, puni-los quando preciso, fazê-los falar quando a ocasião exigir. Fale, meu filho, diga, menino calado lá. Aí o pai vai ter que fazer ele falar. Cale-se, meu filho, e o menino falando, vai ter que fazer o menino calar. Tem hora de botar o menino para falar e tem hora de botar o menino para calar. Quando a ocasião também exigir, o pai deve usar certa energia. Tem pais que podem usar certa energia. Pode usar, sim. Mostrando a ela que há limites. Criança precisa ser criada com limites. Respeitar o limite da lei, que a lei estabelece. Em Israel, o garoto chegava com 12 anos, ele sabia os limites. Jesus deu show diante dos doutores, lá no templo, aos 12 anos de idade. Porque ele foi instruído na lei, ele conhecia a lei. Era um advogado, com 12 anos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha na faixa de 12, 13, 14 anos, quando foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os meninos judeus que foram para a corte babilônica. Por quê? Filhos de pais que os instruíram ali, na escritura, na lei do Senhor. E eles aprenderam limites,
Os filhos têm que aprender limites. A criança não pode fazer o que quer, pois naturalmente ela é tendente a só fazer aquilo que lhe agrada. Agrada o seu instinto, agrada a sua carne. Daí se é necessária a intervenção dos pais Paulo diz, com a disciplina. Disciplina é restrição, disciplina é punição, é castigo. Crianças que fazem tudo quanto querem e os pais ficam achando engraçado, certamente serão adultos indisciplinados e inúteis à sociedade e inúteis à igreja. Eles não vão servir, eles não têm disciplina. Em Hebreus 12, o escritor faz uma comparação de disciplinas dos nossos pais e de Deus para conosco. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Ele diz assim: pois eles nos corrigiam, está falando dos nossos pais, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quer dizer, o pai que também disciplina, segundo a palavra de Deus, ele disciplina conforme Deus. Disciplina para aproveitamento, para a criança ser uma criança santa, separada, pura. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ser disciplinado. Os filhos não gostam de receber a disciplina, que é contra a natureza rebelde dele. Mas, de tristeza, parece tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Eu vi recentemente uma criança dizer ao seu pai: papai, a vara da correção é tão boa. Papai, a vara da correção é tão boa. Tão boa. Uma criança, irmãos, de menos de 10 anos dizer uma coisa dessas. Ela está entendendo que está sendo corrigida. Então a Escritura fala da disciplina imposta pelos pais. E também fala da disciplina que é imposta por Deus aos seus filhos. Ele mostra isso como algo necessário e salutar. Salutar é uma coisa que vai fazer bem. Vai fazer bem. Então Paulo disse: vocês pais, cheios do Espírito Santo, criem os seus filhos na disciplina. E a outra coisa, e na admoestação do Senhor. Na admoestação do Senhor. Isso implica em treinamento com o uso de palavras. Aqui não há restrição, aqui não há o emprego de energia, não há puxão de orelha, não há nenhum tipo de ação material. Aqui se refere apenas à correção com palavras. É aquele momento em que você chama o seu filho ali para o escritório. Você chama o seu filho ali para o quarto. Vamos ali conversar comigo no quarto. E vai lhe dar aquela instrução. E ele não vai gostar não, viu? Poucos gostam. Mas chama ali, aquele momento em que você senta com o seu filho, para lhe dizer como deve fazer. Para instruí-lo, para responder às dúvidas dele. Tudo isso é feito com a Escritura aberta. Se a Escritura não estiver aberta, você tem que estar falando a Escritura. Porque a admoestação que ele fala aqui, que o apóstolo ordena, não é a sua admoestação. A admoestação que você faz com os seus conceitos, com os seus achismos, mas a admoestação do Senhor. Como é que o Senhor admoesta os filhos? Leia Provérbios. Vai lá, faça o exercício. Pegue do capítulo 1 ao capítulo 31. Veja quais são as admoestações de Deus para os filhos. São essas que você tem que falar. Você não vai poder admoestar do jeito que você quer, do jeito que você acha. Tem que ser do jeito que Deus ordena. É essa admoestação que ele está falando aqui. E na admoestação do Senhor, você vai reproduzir para o seu filho o que o Senhor já disse e que está aqui na Escritura escrito, registrado. Pergunto, como é que pais secos do Espírito, entenda essa expressão, secos do Espírito é o contrário de cheios do Espírito. Como é que pais secos do Espírito, ignorantes da Escritura, mesmo sendo crentes, o que é que vão dizer aos seus filhos? Vão dizer as admoestações do Senhor? Não vão, irmãos. Vão dizer suas ideias humanas, trogloditas às vezes, ideias do mundo, ideias da psicologia, palavrões, todo tipo de expediente da carne, menos as admoestações do Senhor. Eles não conhecem.
Não tem costume de ler a Escritura? Ah, eu gosto muito de ir para a igreja, eu gosto muito do culto, gosto muito de ouvir música gospel. Eu me deleito com a música gospel, mas a Escritura eu não gosto não. Que tipo de crente é esse? Será que é crente? Pais que assim procedem, irmãos, estarão criando os filhos com uma grande revolta interna. E na primeira oportunidade eles vão embora, viu? Eles vão embora de casa. Não vão dar notícias. Você vai morrer e não vai saber onde eles estão. Como tem muitos pais que são assim. Os filhos vão embora de casa, não suportam ficar em casa. Porque os pais trataram com brutalidade. Não falaram com os filhos as admoestações do Senhor, falaram as suas admoestações aprendidas no mundo, falaram de forma errada, de forma bruta, humilhando os filhos, depreciando-os, e eles não querem nada com a palavra, não querem nada com você. Vão embora, você vai envelhecer, nem na casa dos pobres ele vai lhe visitar, quando você tiver um dia lá. Nem lá eles vão visitar. Quando você morrer, eles chegam para receber a herança. Vão chegar. Ah, eu sou o herdeiro. E o juiz despacha. Passa para você a herança. Passa para eles. Então, o resumo é: os pais devem instruir os filhos segundo os mandamentos de Deus. Mas também devem castigá-los, puni-los, penalizados. Apenas disciplina não vai resolver. Apenas a admoestação também não vai resolver. Tem que ser os dois. Disciplina e admoestação. Não é isso que está escrito aqui? Criai-os na disciplina e na admoestação. Ele dizia assim: não, meus filhos, não é boa essa coisa que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo errar o povo do Senhor. O nome disso é admoestação. Ele estava certo? Estava. Mas cadê a disciplina? Cadê a disciplina? Não aplicou a disciplina. Por isso que só a admoestação não serve. Tem que ser do jeito que Deus quer. Disciplina mais admoestação. Ele não disciplinou os filhos. Foi o que aconteceu com os meninos. Morreram. Ofni e Finéas. Morreram. E quando o pai soube da morte deles, mais o roubo da arca, morreu também. Olha o prejuízo. Morrem os filhos, morrem os pais. Pais presentes. Como é que vocês têm criado os filhos de vocês? Na disciplina e na admoestação do Senhor? Ou na chibata? No palavrão? No grito? No solavanco? Na violência? É assim? Vocês são cheios mesmo de quê? Do Espírito, né? Crentes, pais crentes, cheios do Espírito Santo, sujeitam-se aos seus filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa foi a segunda lição. E eu concluo dizendo o seguinte: irmãos, há muitas falhas, sabemos disso. Ouvindo a palavra de Deus, nós nos reconhecemos em falha. É ou não é? Todos nós, pais, filhos também. Mas eu digo uma coisa: sempre é tempo de se reabilitar e passar a fazer a coisa certa. Nunca é tarde para se corrigir. Só não há remédio depois da morte. Se você, filho, não se sente cheio da palavra de Deus e diz assim: não estou procedendo como Deus me mandou, então faça o seguinte: aperte com seus pais. Aperte com eles para lhe encherem da palavra em casa. Papai, eu aprendo na igreja eu me encho da palavra, mas em casa eu não me encho. Só não me estimula a ler a Bíblia, não me ensina a Bíblia. Você não diga assim: papai, eu estou aprendendo na igreja, estou aprendendo em casa, mas na escola está desmanchando tudo que vocês ensinam e que o pastor ensina na igreja. Que a escola está me corrompendo. Que eu ouço lá é palavrão, é mau costume, é safadeza. Aperte com seus pais, para que os pais providenciem aos meios, as condições, a condução, apontando o caminho para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês ajam conforme Deus mandou.
Filhos, honrem os pais, obedeçam os pais no Senhor. Isso é justo. Se vocês, pais, não agem com seus filhos como ordena o Senhor, sujeitando-se a eles, para criá-los na disciplina e na administração do Senhor, arrependam-se, corrijam-se, corram para se encher do Espírito Santo, a fim de dar uma reviravolta nessa cena, nesse quadro. E agora vocês, cheios do Espírito Santo, vão saber conduzir os filhos da forma correta. E os filhos vão dizer, papai, ó, agora está tinindo. Os filhos vão dizer, papai, ó, está tinindo. Se vocês não fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Vocês irão amargar a derrota nessa área. Vocês vão ver seus filhos se desencaminharem. Vão ver mesmo. E não vai poder fazer nada. Meu filho se desencaminhou. Tomou o rumo do mundo. Tomou o rumo do inferno. Você vai ver isso. Tudo por negligência sua. Ainda dá tempo de se consertar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus nos abençoe.